Olá, boa noite. Muito bom ter vocês aqui nessa noite para a gente conversar hoje sobre o nosso tema planejamento estratégico para 2023. Todo escritório, todo advogado precisa fazer seu planejamento estratégico para poder ter um ano de 2023 mais promissor, um ano de 2023 com mais resultados. A gente precisa planejar. Não existe um futuro melhor do que aquele que eu crio, já dizia nosso querido Peter Drucker. Então a gente precisa criar o nosso futuro e para isso a gente precisa planejar. Se não planejar, não vai funcionar. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, sobre essa questão do planejamento estratégico. Como é que eu faço um planejamento estratégico? Os principais pontos, com certeza, Lucilo, ainda dá tempo de planejar para 2023, ainda dá, é possível sim, porque aí a gente planeja e começa a execução ali em janeiro já, e algumas ações, quem sabe, até ainda esse ano. Então eu vou passar hoje para vocês nessa live, esse é o nosso objetivo, trazer aqui conteúdos muito práticos para que vocês possam efetivamente aplicar algo muito tangível, algo fácil, e que vocês vão entender como fazer um planejamento de uma maneira bem tranquila, sem maiores rebuscos, ferramentas e tal. Existem muitas formas da gente fazer esse planejamento, então hoje eu vou trazer para vocês aqui elementos muito simples e que vão fazer toda a diferença, pelo menos já vão nortear vocês para 2023, para que vocês possam entrar com o pé direito aí em 2023. É muito bacana saber que tem advogado preocupado com isso, preocupado com o seu planejamento estratégico. Isso é importantíssimo. Então é importante a gente estar aqui nessa noite para conversar e discutir sobre isso. Fico aqui à vontade para vocês me perguntarem, para que vocês tirem as dúvidas também. Então, é bacana a gente poder trocar essa ideia aqui ao vivo, aproveitar as nossas lives aqui da Radar para essa troca. Essa troca ela é importantíssima, Claro, ela vai ficar gravada depois, quem não puder vai poder acessar, mas nada como aproveitar aqui a presença dos consultores da Radar, e trocar uma ideia ao vivo, conversar, perguntar, pedir para esclarecer. Então aproveitar esse nosso momento aqui, normalmente nossas lives aqui duram 40 minutos, 45 minutos, então são 40, 45 minutos que nós consultores da Radar dedicamos a vocês, para tirar as dúvidas, as principais dúvidas que vocês têm, tá? Então fiquem bem à vontade mesmo para perguntar, se sintam totalmente aqui, esse espaço é para vocês, Esse é um espaço que a Radar dedica aí para os advogados, coloca seus consultores todas as segundas-feiras para trocar uma ideia, para falar sobre um tema, para poder trazer um pouco mais desse conteúdo que muitas vezes não é tão fácil de conseguir, no mercado. Às vezes você precisa trocar uma ideia, não sabe muito bem com quem, então a Radar disponibiliza esse espaço para vocês. Aproveitem, compareçam nas nossas lives, compartilhem com os colegas de vocês, e como é que vocês podem fazer para já iniciar esse planejamento para 2023. Então, primeiro ponto, pessoal, para a gente falar de planejamento, a gente precisa, primeiro de tudo, saber qual é o objetivo que eu tenho. Eu preciso ter determinado, definido um objetivo para o meu ano de 2023. E aí, como é que eu defino um objetivo? Eu tenho que pensar exatamente o que eu busco. Claro que os nossos objetivos, como empreendedores que somos, porque o advogado também é um empreendedor, é óbvio que o nosso objetivo sempre também é financeiro, mas não só financeiro. A gente precisa ter alguns objetivos que vão permear o financeiro, mas não só o financeiro, porque a gente tem marca pessoal, a gente tem a marca do nosso escritório, a gente tem uma imagem, enfim, a gente tem uma série de questões. Então eu preciso definir primeiro o meu objetivo. Se o meu objetivo é ter mais clientes, se o meu objetivo é ter mais
número de processos, eu quero ser conhecido porque eu atendo muitos processos, eu quero ser conhecido porque eu atendo uma área de atuação específica, eu quero ter mais autoridade para uma área, né? Então eu quero ser mais conhecido como direito previdenciário, eu quero ser um bom advogado de direito previdenciário, eu quero ser referência nessa área. Então a gente precisa primeiro traçar o objetivo para 2023. Qual é esse objetivo? A partir do momento que eu defino esse objetivo, eu começo a afunilar. Eu preciso ver quais são os meus produtos e serviços que eu vou oferecer para o meu cliente e focar nesse produto e serviço. Então, posso dar um exemplo de um objetivo aqui, um qualquer. Se vocês quiserem aproveitar quem está aqui na live e trazer aqui alguma informação, trazer alguma situação sua, pessoal, fique à vontade, né? Eu posso usar, inclusive, o exemplo de vocês aqui para a gente conversar e debater. Isso por hipótese também, tá? Então, assim, não precisa nem ser um objetivo real, enfim, vocês não precisam... enfim, colocar aqui para nós, né, para todo mundo em público seus objetivos, mas a gente pode aqui trocar uma ideia como exemplo. Mas aí vamos imaginar, né, eu quero realmente ser reconhecido como um bom advogado previdenciarista, ou eu quero ser conhecido como um bom advogado de empresas, e quero ter mais clientes. Esse é o meu objetivo. Aí eu preciso trabalhar os meus produtos e serviços. Qual é o produto, qual é o serviço que eu tenho que realmente se destaca hoje no mercado e que eu poderia oferecer melhor para os meus clientes? Quais são os meus diferenciais? O que eu entrego que os outros não entregam? Essa é uma outra análise que vocês precisam fazer também. Então, quais são os meus diferenciais? Quais são os meus produtos e serviços que hoje eu já ofereço e que já vão muito bem, que hoje eu consigo ter algum retorno? E aí eu preciso também focar no meu cliente, eu preciso saber quem é o meu cliente, quem é o meu público-alvo, quem são as pessoas que eu quero atender. São pessoas físicas, são pessoas jurídicas, quem são essas pessoas? E como que eu posso interagir melhor com esse meu cliente? Tá? Então são esses os principais pontos que eu tenho que começar a pensar na minha estratégia. Então minha recomendação para vocês eu tenho que sentar um dia com tranquilidade, até pode ser um final de semana, um sábado, um domingo, e eu vou colocar um papel na minha frente e eu vou começar a escrever, eu vou começar a rascunhar isso. Então eu vou começar a colocar ali, qual é o meu objetivo? Lista lá 5 objetivos, os primeiros que vierem à sua mente, como os principais para 2023. A partir dali, eu começo a pensar, tá? Mas dentro desse meu objetivo, qual é o produto e qual é o serviço que eu vou oferecer para atingir esse objetivo? Quais são os meus diferenciais, né? Ok, Lucilo, vi tua pergunta aqui. Nós, advogados, não oferecemos apenas serviços, eu entendo que serviços devem ser oferecidos como produto mesmo, exatamente, tá? A gente tem essa questão, né, o advogado só presta serviço, o advogado, ele só presta serviço intelectual, né? E não, na verdade, o nosso serviço a gente pode transformar, a gente pode envelopar ele num produto também jurídico, um produto que você pode oferecer para os seus clientes. Vou dar um exemplo que é bem fácil de visualizar, tá? Então, por exemplo, se eu atendo no tributário, tá? No tributário eu consigo apresentar produtos tributários, eu consigo apresentar uma tese que, em volta de algumas ações, eu posso entregar aquilo melhor para o meu cliente e consigo vender aquilo como se produto fosse. É uma forma de você envelopar um serviço que você já faz. Por exemplo, você oferece para ele que você vai atender para aquela empresa contratos e também revisões tributárias. É uma forma de você envelopar um serviço que você faz e você entrega num formato de produto, você coloca um valor para aquele formato e consegue oferecer para o teu cliente, tá? Então, sim, é possível, sim. A gente tem que parar um pouquinho com essa questão de achar só que o advogado é aquele advogado tradicional que antes era um oráculo,
né, que chegava todo mundo para perguntar alguma coisa e a gente respondia, esse advogado não existe mais, né? Hoje sim, nós temos que entender que nós somos empreendedores e que nós entregamos produtos, sim, produtos relacionados aos nossos serviços, tá? É possível sim eu envelopar e entregar isso. E aí, continuando nessa questão do produto ou serviço que eu vou focar e que eu vou definir, então eu vou lá e vou definir 2, 3 produtos para o ano que vem que eu vou oferecer para os meus clientes, vou oferecer para os meus prospects, para as pessoas com quem eu me relaciono. E aí eu vou focar naqueles produtos para que eu possa realmente conseguir um determinado número de clientes ou atingir um nicho específico, tá? E aí, definindo quem é o meu cliente também, quem é que eu quero atender. Então, por exemplo, até hoje eu atendi muitas pessoas físicas, mas eu quero mudar para 2023, eu quero ver se eu consigo atender mais pessoas jurídicas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pensar nos meus produtos e serviços em que as empresas têm interesse. E aí eu também vou fazer essa definição. A partir dali eu começo a pensar como é que ele interage e como é que eu melhor alcanço esse cliente que é o meu público-alvo. Tá? Então a gente precisa pensar estrategicamente. O que é pensar estrategicamente? Pensar estrategicamente é isso. Eu defino o que eu quero, qual é o meu objetivo, quem é o meu cliente, o que eu posso fazer por ele, o que eu posso fazer melhor por ele, o que me destaca dos demais advogados. Né? Então assim, eu me destaco de que forma? Eu me destaco porque eu atendo muito rápido, eu marco as reuniões de forma ágil, eu resolvo o problema dele sem criar muitos entraves, ele não consegue ter tempo de ir atrás da documentação, eu resolvo isso para ele, eu ofereço isso para ele dentro do meu pacote de serviços, que é o meu produto, né? Então assim, eu consigo ir atrás da documentação. Eu faço isso por quê? Porque eu tenho um respaldo, eu tenho uma equipe que me ajuda, às vezes eu tenho um estagiário muito bom que me ajuda e consegue agilizar esse trabalho, ou eu tenho bons contatos em determinados locais e eu consigo essa documentação de uma forma mais fácil. Né? Então esses são os diferenciais que você pode oferecer para o teu cliente. Né? Mas assim, hoje a gente vai focar muito em como desenvolver o planejamento. Né, e não em desenvolvimento de produtos e serviços. Isso pode ser tema para uma próxima live, se vocês assim quiserem. A gente pode trabalhar juntos aí, de repente, numa próxima live, ideias para desenvolver produtos e serviços para os escritórios jurídicos, né? E aí a gente pode conversar aqui, discutir, debater sobre isso também. Vocês podem trazer cases de vocês, exemplos, hipóteses, e a gente pode trabalhar aqui em conjunto, tá? Mas hoje a gente vai focar na questão do planejamento estratégico. Então, eu definindo o meu objetivo, meu produto e serviço, quem é meu cliente, como que eu interajo com ele, como que eu melhor alcanço, eu já tracei uma boa parte do meu planejamento. Depois disso, o que eu preciso fazer? Depois que eu já defini todas essas questões, eu preciso fazer uma análise do meu escritório. Né? Como é que eu vou analisar o meu escritório? Eu preciso analisar as minhas forças, as minhas fraquezas, a minha concorrência, quem são as minhas ameaças, as minhas oportunidades. Isso tudo eu preciso avaliar. Algum dia vocês já sentaram e já pensaram sobre isso? Sobre quais são as minhas forças, as minhas fraquezas, as minhas ameaças e as minhas oportunidades? Quando a gente para pensar, para a gente entender e refletir sobre isso, vem muitos insights e vem muitas ideias interessantíssimas, né? Então, assim, quando eu paro para pensar qual é a minha força, hoje, por exemplo, eu tenho um escritório, eu trabalho sozinho, né? Não tenho nenhum sócio para conversar, para discutir. Isso é uma força para mim ou é uma fraqueza? Será que eu encaro isso dessa maneira? Será que eu não deveria ter um sócio que de repente poderia me ajudar a entrar, ter mais clientes, conseguir mais clientes de repente de uma outra área, ou até mesmo para a gente debater mais ideias? Então, analisar todos esses pontos, o que eu considero uma força em mim, uma força que eu já tenho, e o que eu considero uma fraqueza, né? E tem que ter muita honestidade nessa pergunta e nessa avaliação, nessa reflexão. E aí eu começo a analisar e colocar no papel todas essas minhas forças e fraquezas.
Depois eu passo e analiso as minhas ameaças e as minhas oportunidades. Que ameaças eu tenho ao meu negócio hoje? Uma ameaça, por exemplo, a gente sempre tem que pensar que ela é externa, ela não é interna, tá? Então, quando eu falo de fraqueza, eu estou falando de algo interno. Então, qual é a minha fraqueza hoje? Por exemplo, eu não tenho estagiários, eu talvez precisasse ter para eu ter mais tempo para fazer determinadas situações, né? A ameaça já é algo externo, a ameaça ela tem que ser algo externo. Uma das ameaças que a gente sempre tem é decisões, às vezes, do Poder Judiciário, né? Às vezes tem lá uma decisão que está sendo um recurso repetitivo que vai ser julgado e que eu não tenho a menor ideia, o menor controle sobre isso, é uma ameaça. E que de repente pode impactar o meu negócio, as minhas ações, os meus clientes, porque eu já tenho um nicho determinado e aquele recurso repetitivo, a hora que ele for julgado, se a decisão for contrária aos interesses dos meus clientes, aquilo se torna uma ameaça. Então eu tenho que pensar que ameaça é sempre algo externo. Oportunidades também são elementos externos que eu preciso avaliar e entender. Quais são as oportunidades que eu tenho hoje no mercado? As forças e as fraquezas são os elementos internos. Quais são as minhas forças? Eu tenho um bom escritório, eu tenho uma boa estrutura, eu tenho uma boa equipe, ou eu tenho bons sócios que ajudam, que facilitam, né? Então, o que eu não tenho, e aí seriam as minhas fraquezas. Então, eu preciso olhar para o meu escritório dessa forma e separando dessa maneira esses elementos. Eu preciso olhar minha concorrência também. A concorrência, ela pode também estar na ameaça, ou então não necessariamente. Por isso que eu tenho que olhar a minha concorrência fora desse prisma que eu falei para vocês, que é a análise SWOT, que a gente chama. Na análise SWOT, eu analiso força, fraqueza, ameaça e oportunidade, elementos internos, elementos externos. A minha concorrência nem sempre ela é uma ameaça. Ela só existe, ela está ali, mas ela pode não ser uma ameaça. Nós trabalhamos em conjunto, afinal de contas, no mercado há espaço para todo mundo. Então, eu só tenho que analisar o que a minha concorrência está fazendo que eu não estou fazendo. A minha concorrência está usando mais tecnologia? Opa, então eu acho que eu preciso também investir mais em tecnologia. Será que a minha concorrência ela está mirando mais, talvez, em algumas ações, algumas estratégias, algumas teses que eu ainda não estou visualizando, que eu ainda não estou vendo, ou como é que eles têm feito o atendimento? Então, eu preciso analisar a minha concorrência também de uma forma individualizada. Além disso, eu preciso parar e pensar no meu escritório as ações que eu fiz e que deram certo, e as ações que eu fiz e que não deram certo. Então, são muitos elementos que vocês precisam sentar e pensar. Eu posso até, depois dessa live, preparar um material para vocês, uma planilha com esses elementos, e quem entrar em contato conosco depois da live, mandar um direct para nós, a gente disponibiliza. Quem participou aqui da live, né? Participando aqui da live, a gente já disponibiliza para vocês esse material. Então, só comenta aqui nos comentários dizendo eu quero, né? Aí eu encaminho depois para essas pessoas que escreveram aqui eu quero, para vocês poderem ter esse material já pronto, com todos esses elementos que eu estou aqui conversando com vocês. Nesse material até vou colocar uma explicaçãozinha assim para vocês lembrarem, né, do que é cada um, o que significa cada um, tá? Então vou encaminhar aí para vocês sim. Só isso, quem quiser, só coloca ali que eu disponibilizo depois esse material. Excelente, pessoal, bacana. Então, assim, a gente conseguindo avaliar o escritório dessa maneira, com todos esses elementos, eu já começo a nortear o meu planejamento estratégico. Então, uma vez que eu defini os meus objetivos, defini os meus produtos e serviços, defini os meus clientes, já me autoanalisei, já sei quais são as minhas forças, as minhas fraquezas, eu vou começar a definir as minhas metas. E aí é que vem. A gente vai precisar definir a meta. E aí a meta, porque eu tenho que pensar o seguinte, Elisa, qual que é a diferença do objetivo e da meta? Porque muitas das vezes a gente usa essas palavras de uma forma equivocada. Tá?
tá? Então, o objetivo é algo maior, é algo que eu quero alcançar. Tá? A meta são as pequenas ações que eu vou fazer para atingir aquele meu objetivo. Então, meu objetivo é eu me tornar um advogado tributarista, vamos colocar essa hipótese. Se alguém tiver algum exemplo que queira que eu trabalhe aqui, só colocar aqui nos comentários também, tá, pessoal? Só colocar ali que eu trabalho o exemplo que vocês indicarem. Mas vou colocar que eu quero ser um advogado tributarista. Se eu quero ser um advogado tributarista, eu quero começar a trabalhar com tributário, eu quero começar a desenvolver mais teses, eu acabei de ter aqui ingressou um sócio aqui no meu escritório, eu quero aproveitar a expertise dele para poder trabalhar esses elementos, essas questões, eu vou começar a trabalhar dentro desse objetivo. Qual a minha meta, então? Vamos estabelecer essas metas para eu alcançar esse objetivo. Uma das metas seria trazer para o escritório 3 produtos que têm um potencial rentável muito bom. Essa é a primeira meta. Aí eu chego para a minha equipe e digo, pessoal, eu preciso desenvolver 3 produtos. E aí, quando você estabelece uma meta, você precisa estabelecer um prazo para ela. A gente precisa ter um prazo para poder depois medir e ver se eu estou conseguindo alcançar ou não. Então, eu coloco lá, eu quero 3 produtos para serem desenvolvidos e a gente apresentar para os nossos clientes e para os nossos próspectos. Vou dar um prazo para vocês, até dia 15 de janeiro eu preciso dos 3 produtos, para a gente começar a divulgar, né, esses serviços, essas informações, para a gente conseguir começar a angariar os clientes. Então, essa é um exemplo de uma meta que eu posso estabelecer. Eu posso colocar, então, como meta também para que eu consiga alcançar, eu vou colocar assim que a gente vai ter que prospectar 10 empresas por mês, marcando reuniões para tentar vender essas teses tributárias, tentar conseguir clientes para esse segmento, para esse produto que nós criamos aqui. E aí eu estabeleço na minha meta, essa meta com prazo. E eu sempre tenho que atribuir, além da meta, eu preciso colocar um responsável para essa execução e um prazo para que alcance. Eu tenho que ter um prazo interno de cumprimento e um prazo para alcançar. Então, assim, eu preciso conseguir essas 3 teses, por exemplo, dentro de 1 mês, 2 meses. Eu posso colocar que as reuniões elas têm que acontecer mensal, eu tenho que conseguir 10 reuniões mensais com clientes em potencial. E aí eu vou medindo nessa minha tabela todas essas metas que eu estabeleci, o responsável e o prazo para ela. E isso eu vou monitorando mês a mês. Todo mês eu preciso abrir esse meu planejamento estratégico e olhar e verificar se eu consegui alcançar ou não, tá? Deixa eu ver aqui umas perguntinhas que o pessoal fez para poder responder vocês. O Lucilo perguntou, você acha que apesar de realizar o planejamento, ele pode ser mudado no decorrer da execução se percebemos que não estamos tendo resultado? Com certeza, tá? Todo planejamento, ele precisa ser monitorado e na medida em que eu estou monitorando e eu verifico que não está sendo possível, eu posso sim e devo alterar, né? Então, eu tenho que fazer o ajuste da rota, tá? Por isso que eu recomendo sempre que todo planejamento ele tem que ser monitorado mês a mês, acompanhado, verificado cada item e se eu percebo que não está tendo efeito, por exemplo, assim, 10 reuniões por mês não está sendo possível, né? Não é possível porque não há tempo suficiente, eu não tenho pessoas para isso, eu dimensionei mal essa meta, pode acontecer da gente não dimensionar ela muito bem e eu posso sim chegar e corrigir. Por isso que o importante é esse monitoramento constante mês a mês, tá? Outra pergunta aqui, doutora, como estabelecer metas e objetivos atuando na gestão jurídica? Então, mais ou menos isso que eu estava conversando com vocês, né? Deu esse exemplo da questão tributária, dessa definição de meta e objetivo. Se você tiver alguma questão que você queira que eu possa explicar um pouco melhor, quiser me dar algum exemplo, eu posso trabalhar melhor esse exemplo, tá?
Metas individuais e não para o escritório como um todo. Na verdade, assim, primeiro eu estabeleço o objetivo do escritório, aí eu estabeleço as metas do escritório. Dentro das metas do escritório, eu vou estabelecer responsáveis para atingir aquelas metas. E aí, lógico, né? As metas individuais, elas servem para o desenvolvimento pessoal daquele advogado. Se eu estou falando de uma equipe, né? Deixa eu ver se eu consigo te dar um exemplo melhor para você entender. Continuar no exemplo tributário, que fica mais fácil aqui, que ele fica mais fácil da gente entender e compreender, né? Então, vamos imaginar aqui que eu coloquei a questão da gente começar a atender mais clientes tributários, eu vou colocar 3 produtos, e aí de repente eu vejo que dentro da minha equipe, eu coloquei para minha equipe, olha, eu tenho 3 produtos para criar e eu preciso 10 reuniões. Mas eu percebo que para eu atingir essas metas do escritório, a minha equipe ela tem uma deficiência individual, ela precisa estar melhor capacitada, eu preciso que ela tenha, que eles façam alguma pós-graduação, ou então que ele consiga fazer de repente alguns cursos de técnicas comerciais de persuasão para conseguir mais reuniões e conseguir fechar os contratos que eu preciso que ele feche, tá? Então, eu vou sim trabalhar depois dentro das metas individuais para cada um da minha equipe, para que ele atinja o objetivo principal da minha meta do escritório, a fim de que eu consiga atingir o objetivo final, que é conseguir mais clientes na área tributária, tá? Não sei se ficou claro, se vocês quiserem eu posso explicar mais uma vez ou dar um outro exemplo, mas me parece que com esse exemplo eu consigo te explicar que eu consigo sim estabelecer a meta do escritório e também metas individuais para que elas se alinhem, né, e a gente consiga atingir o objetivo final do escritório. Outra pergunta que veio aqui agora é como estabelecer metas para a controladoria jurídica. Nossa, aqui é muito bom, hein? Aqui dá para a gente falar aqui a noite inteira, se for o caso, para a gente falar de metas para a controladoria jurídica. Ai, que bom, que joia, que bom que entendeu. Meta para a controladoria jurídica. Então, olha só, uma das metas que de repente você pode estabelecer, eu não sei a realidade do seu escritório, não sei a realidade que você hoje possui, mas a controladoria jurídica, ela pode ter como meta, por exemplo, encerrar mais processos, auditar a base, deixar a base saneada, sem muitos processos que estão ali, sem encerramento. Pode ser uma meta para a controladoria, manter ela saneada. Você pode estabelecer que ela tem que estabelecer para vocês indicadores e relatórios com mais precisão, né? Então, assim, a controladoria precisa trazer para o escritório, dentro de 6 meses, relatórios precisos que nos deem conta de toda a produção jurídica do escritório, além da questão da rentabilidade, né? Então, eles vão ter que apresentar dentro ali de 3 meses, 6 meses, enfim, conforme vocês entenderem que seja o prazo adequado, os relatórios, os indicadores, para que vocês consigam visualizar melhor. Muitas das vezes isso precisa ser uma meta, porque dependendo da maturidade da tua equipe, dependendo do software de gestão que você usa, é um desafio muito grande desenvolver esses relatórios customizados que tragam tantos detalhamentos, tá? Então isso também pode ser uma meta assim, para a controladoria jurídica, né? Que ela consiga trazer para você de repente um número de conformidades e não conformidades com mais certeza, com mais assertividade. Você pode estabelecer, por exemplo, para a controladoria jurídica, deixa eu me lembrar mais algum outro item. Se você puder me dar algum exemplo da tua controladoria, alguma dificuldade, alguma demanda, normalmente a gente estabelece as metas dentro daquilo que a gente precisa melhorar. Então, se você hoje está sentindo falta de algum item na tua controladoria ou na gestão como um todo, você pode estabelecer uma meta justamente para superar isso, superar essa deficiência, essa dificuldade que você está tendo, tá? Então você pode estabelecer uma meta para atingir esse objetivo de que você sanar alguma demanda pontual, alguma demanda específica.
tá? Mas a gente pode sim um dia, quem sabe, trabalhar uma live só nesse ponto aqui de definição de metas específicas para a controladoria jurídica, tá? A gente pode até pensar num tema como esse, se vocês quiserem, tá? Até eu queria pedir a vocês que sempre nos tragam até sugestão de temas, de informações que vocês gostariam que a gente debatesse, né, e que a gente conseguisse trazer para vocês um conteúdo com mais preparação. A gente pode preparar algo específico, tá? Então usem esse canal, como eu falei, o nosso direct aqui do Instagram está à disposição, a nossa equipe, ela monitora de perto. Ai, que bom que eu consegui esclarecer, fico feliz. Né? Aproveitem esse espaço sempre, tá, pessoal? Mandem no direct, a gente tem uma equipe ali atenta com todas as informações que vocês precisarem, eles vão compilando esses dados e a gente pode preparar um conteúdo especial aí para uma live conforme a necessidade de vocês, tá? Então fiquem bem à vontade mesmo com isso. Então a questão das metas eu acho que ficou claro, né? Assim, como é que eu vou definir uma meta, né? Sempre de olho o quê? No objetivo. Eu preciso estar de olho no meu objetivo, alinhado a ele, e aí sim eu defino essas metas. Quantas metas eu defino? Pode ser uma pergunta de vocês, né? Quantas metas eu defino? O número de metas, isso independe. Mas assim, a gente recomenda que não supere 10, porque aí é muita coisa para monitorar. Então eu acredito assim que umas 5 metas bem definidas já vão nortear o teu escritório para um outro nível. Você já vai conseguir levar o teu escritório para um outro nível. Então, pelo menos aí umas 5 metas, no máximo umas 10 metas, mais ou menos. E estabelecendo, como eu falei, né, um prazo e um responsável. E o monitoramento mensal. Também eu preciso definir um cronograma. Tá, pessoal? A gente precisa definir um cronograma para isso. Determinada meta vai até data tal, a outra meta também, eu vou estabelecer bem certinho o que eu vou fazer passo a passo, quando eu vou fazer. Então a definição do cronograma também é importante. Não dá mais para entrar em 2023 sem ter feito esse planejamento, sem ter feito essas indicações, sem ter olhado para cada item desse e refletido com muita assiduidade. Não dá mais para a gente trabalhar dessa forma, né? Eu não posso simplesmente entrar em 2023 e ver como é que a vida vai me levar. Não é possível mais, pessoal. A gente precisa realmente entender que nós somos empreendedores. Todo advogado autônomo, ele é empreendedor. Se eu tenho um escritório, eu sou empreendedor. Se eu tenho um escritório sozinho, eu sou empreendedor. Então, eu preciso planejar, tá? Então, e o cronograma, ele é fundamental. Eu preciso estabelecer. E não importa se alguma coisa acontece no meio desse caminho e você não vai conseguir cumprir, não tem problema. Você vai lá e diz, não, deixa eu ajustar isso aqui. Então, isso aqui realmente eu não vou conseguir cumprir, mas eu estou de olho nessa minha meta. Outra dica também importantíssima que eu quero colocar para vocês, visualização. Eu preciso visualizar. Coloquem um quadro na frente da mesa de vocês, numa parede, que vocês entrem no escritório de vocês e visualizem aquilo. Aquele quadro com o objetivo em cima, com todas as metas que eu preciso atingir, para que eu não me esqueça, para que eu esteja sempre focado naquele objetivo, naquela meta que eu preciso atingir, para que o meu escritório realmente passe para um outro nível. Então a visualização, ela é importante, tá? Então eu sempre recomendo a vocês que deixem ela muito visível com todos esses itens, para que vocês possam sempre pensar o tempo todo naquilo e não se distrair, porque as distrações são muitas, né? Às vezes a gente está ali envolvido num caso com o cliente, com alguma audiência específica, algum julgamento que vai acontecer e a gente está ali mais preocupado com aquilo e acaba esquecendo da nossa meta, do nosso objetivo. A gente precisa ter foco acima de tudo, tá? E aí eu vou também estabelecer, dentro desse meu planejamento estratégico, os meus indicadores. Eu preciso pensar em indicadores para que eu possa medir tudo isso. Será que eu estou atingindo as minhas metas? Então eu preciso ter os meus indicadores. Como é que eu estabeleço indicadores? Então, voltando lá no nosso exemplo do tributário.
né? Como eu disse, se alguém quiser que eu trabalhe algum exemplo aqui com vocês, por hipótese, a gente trabalha junto, tá? Mas vou continuar no meu exemplo tributário. Se eu quiser, então, por exemplo, eu já defini que eu vou ter mais clientes no tributário e para isso eu vou criar os meus 3 produtos. E aí eu vou começar a medir, eu vou ter que estabelecer indicadores para ver se eu estou atingindo. Então, por exemplo, eu quero ter mais clientes, como é que eu vou aferir se eu estou tendo mais clientes? Eu preciso gerar os meus relatórios e verificar os meus contratos assinados, os contratos que eu consegui fechar por mês, né? Então, assim, eu consegui mais clientes. Por exemplo, eu comecei o ano e fechei 10 contratos no mês de janeiro. Historicamente, em janeiro do ano passado, eu fechei quantos contratos? Fechei 8. Opa, já fechei 10, já fechei mais. Então, já é um indicador. Então, já consigo mensurar mais ou menos que, em comparação historicamente com o mesmo mês do ano passado, eu já fechei mais. E essa é uma métrica interessante porque janeiro é um mês típico, que nós já sabemos que é um mês normalmente mais fraco, é um mês que normalmente já nós não temos muitos clientes, os clientes estão na praia, estão nas férias, normalmente as empresas também já estão com os motores ainda, né, aos pouquinhos, ainda está retomando, muitos funcionários estão em férias, então a produção ainda também não está como sempre está, né, depois, quando o ano realmente começa, ali depois de fevereiro. Então, assim, eu tenho que comparar também um mês exatamente como o outro. Eu não posso comparar o mês de janeiro, por exemplo, com o mês de maio, com o mês de junho, em que tudo está a pleno vapor. Então, eu preciso sempre comparar iguais, eu não posso comparar laranja com banana. Então, eu vou comparar historicamente que em janeiro do ano passado eu tinha fechei 8 contratos, esse eu já fechei 10. Então, assim, e será que isso foi em decorrência das ações que eu tomei? Isso também é uma outra análise que eu preciso fazer. Quando eu for avaliar os indicadores, eu preciso avaliar se foi em decorrência daquilo que das ações que eu tomei, das ações que eu defini para minha equipe, para mim, para que a gente atingisse as nossas metas e, por sequência, daí o nosso objetivo. Outro indicador, lucratividade, também eu posso definir a lucratividade. Posso definir a questão do número de ações, número de clientes, são indicadores que eu posso ter e eu vou definir conforme aquele meu objetivo que eu estabeleci. Tá? Então, são números importantes que eu preciso estar o tempo todo mensurando. Não preciso nem falar para vocês que é óbvio que eu tenho que ter um sistema de gestão para que eu possa realmente medir e ele tem que estar bem alimentado. Eu não posso esquecer de alimentar o meu software de gestão. Ele tem que ser fidedigno, né? Então hoje a gente não tem mais nenhuma desculpa para não ter um software de gestão. As OABs todas fornecem ali alguns convênios com alguns sistemas de uma forma bem tranquila, né? Muitas vezes gratuita. Então eu preciso ter um software de gestão para eu poder medir esses indicadores. Tá? Então a gente trabalha mais ou menos nesse formato. Como eu falei aqui para vocês, alguns entraram depois. Eu vou preparar para vocês um material para que vocês tenham um material simples, né? Mas só para que vocês tenham um norte do que avaliar, do que analisar para o planejamento estratégico. Então, quem está nessa live e escrever aqui nos comentários, eu vou encaminhar depois esse material para vocês que vocês possam ter um norteador, para que vocês tenham todos esses elementos, né, num lugar só e possam sentar e fazer o planejamento estratégico de vocês para 2023, tá? Então, só dizer ali, eu quero, e aí eu encaminho para vocês aí na sequência, amanhã, mais tardar, quarta-feira, já tá aí com vocês esse material, para que vocês possam já começar a fazer esse planejamento que é importantíssimo, né? Então, olhando para todos esses itens que nós conversamos aqui até agora. Alguém tem alguma dúvida? Alguém gostaria de tirar mais alguma dúvida? Queria colocar algum exemplo, alguma indicação de algo para a gente debater e conversar? Eu acredito que deu para, assim, minimamente, né, a gente bater um papo aqui sobre isso, sobre os principais elementos que precisa conter num planejamento estratégico,
Fico feliz se a gente conseguiu aí atingir o objetivo com vocês de minimamente vocês conhecerem, né, pelo menos os elementos de um planejamento estratégico, do que se trata, mais ou menos quais são as indicações, né, o que significa cada ponto, como que eu defino uma meta, como que eu defino um objetivo, né, os indicadores. Enfim, é um tema muito vasto, um tema realmente amplo, né, que com certeza vale aí uma palestra, né, existem livros escritos sobre o tema, mas a gente pode debater mais se vocês assim entenderem, se vocês quiserem, né, a gente pode até debater mais, de repente marcar uma outra live, mas como eu falei, é importante que vocês saibam, né, que a Radar disponibiliza esse espaço para vocês, advogados, para a gente trocar ideias, para a gente conversar sobre temas. Então usem esse espaço para a gente trocar muita ideia, aproveitar que é ao vivo, né, para poder realmente assim acrescentar na vida de vocês e sempre procurando trazer para vocês um conteúdo mais prático possível para que vocês possam de fato utilizar na advocacia de vocês, tá? Então nós consultores da Radar estamos sempre aqui às segundas-feiras tratando de determinados temas. Normalmente nós trabalhamos esses temas, nós buscamos indicar temas que surgem nas nossas consultorias, que a gente percebe que é uma dificuldade que os escritórios estão tendo e a gente traz esses temas. Mas vocês fiquem à vontade para sugerir os temas, para indicar temas para nós, é bem importante para a gente conseguir atingir aí o objetivo de trocar ideias com vocês. Esse espaço é de vocês, é um espaço que a Radar disponibiliza para que a gente possa realmente contribuir com a advocacia sempre, né? Essa é a nossa ideia, né? E não importa se é um advogado individual, se é uma banca de advogados, não importa o tamanho, o porte. Para nós o que importa é que a gestão jurídica esteja presente, que vocês cada vez mais sejam advogados empreendedores e que consigam todo o sucesso que vocês merecem, tá? Então é isso, pessoal. Hoje seria esse o nosso tema. Acredito que deu para dar uma boa ideia do que seja o planejamento estratégico. Essa live vai ficar gravada, se quiserem depois recorrer a ela, né? E para quem colocou ali no comentário eu vou encaminhar o material que eu falei para dar já uma norteada nessa grande tarefa que é planejar o 2023 de vocês e que com certeza vai ser um sucesso. Contem conosco. Imagina, eu que agradeço a oportunidade e a presença de vocês, pessoal. Boa noite, obrigada e até a próxima segunda-feira com mais conteúdos aqui da Radar. Um abraço, até!